Ei pessoal, esta noite começamos nosso pequeno passeio sonolento por uma das carreiras mais deliciosamente nojentas da Europa medieval, ser um criado. Mas não qualquer criado, você é aquele tipo de alma azarada que acorda antes do galo e não para de esfregar, carregar, raspar e engasgar até muito depois que a lua sobe novamente. Seu dia começa como todos os bons pesadelos na cama, ou algo que se parece com uma. Você está deitado em um monte de palha enfiado dentro de um saco de aniagem. Está úmido, e cheira bem, se você tiver sorte, apenas mofo. Mais provavelmente o suor de outra pessoa, cerveja derramada ou algo pior. Você coça o ombro. Não foi só uma coceira. Sim, piolhos de novo. O quarto está escuro, frio e cheio dos roncos sibilantes de pelo menos outros 6 criados amontoados no chão ao seu redor. Alguém murmura enquanto dorme e se vira fazendo a palha do colchão farfalhar. Há um leve tum. Provavelmente um rato derrubando uma tigela de madeira. Você não grita. Isso é só a vida aqui. Você se senta e veste as roupas de ontem, porque fato curioso, criados medievais raramente tinham mais de uma muda de roupa. E você definitivamente não tem tempo nem recursos para lavá-la. A túnica está dura em alguns lugares. É mingau seco ou esterco de ovelha das tarefas de ontem. Você tenta não pensar muito nisso. Ao se espreguiçar, nota que seu pescoço está dolorido, provavelmente por dormir com a cabeça em um ângulo estranho, sobre um monte de roupas que pertenceu a um primo que morreu de algo indizível. O sino da igreja toca ao longe seu despertador. Hora de começar. Você joga as pernas para fora do colchão e pisa no chão descalço claro, e seu calcanhar encontra algo mole. Está escuro demais para ver e honestamente você não quer saber. Apenas esfrega no canto da sua pilha de palha e finge que nada aconteceu. Sua primeira tarefa não é algo oficial, é uma tática de sobrevivência. Você verifica seus sapatos, ou melhor, tamancos de madeira, sem escorpiões hoje. Uma vitória. Você joga um manto de lã com uma mancha suspeita perto da gola, pega um nabo pela metade do jantar de ontem e abre a porta de madeira torta para o corredor gelado. Ainda é antes do amanhecer. Você passa pelo salão principal, que cheira a cerveja velha e fumaça de lenha, e empurra a porta para o pátio. O ar frio te acerta ao rosto como um tapa. Você funga. Esterco de galinha geada e alguém já queimando o café da manhã. É estranhamente reconfortante. Um dos outros criados, Geoffroy, pobre coitado que está aqui desde os 6 anos, já está lá fora curvado sobre uma vassoura quebrada. Ele grunhe uma saudação. Você grunhe de volta. Palavras são caras demais tão cedo. Agora, tecnicamente, você ainda não está no turno. Mas se o cachorro do senhor deixar uma surpresa na passarela e ninguém limpar antes que ele pise, adivinha quem vai esfregar botas por 1 hora. Então, você pega uma pá. Enquanto trabalha, ouve um corvo grasnando do telhado do celeiro. Um bom presságio, alguns dizem. Outros dizem que significa que alguém vai morrer. Historiadores ainda discutem se os camponeses realmente acreditavam nisso ou só falavam para passar o tempo enquanto congelavam os dedos. Há movimento na janela da câmara superior. A criada da senhora já está de pé. Isso significa que os penicos estarão cheios em breve. Você estremece. Ainda não é sua tarefa, mas está chegando. Alguém bate uma porta, um galo canta atrasado como sempre, e de repente, o solar começa a se acordar. Você respira fundo uma última vez o amanhecer, com sabor de esterco, e se prepara. Este é o momento mais limpo que você vai se sentir o dia todo. Você mal sacode a palha do cabelo quando começa a corrida dos penicos. Essa é, sem dúvida, uma das tarefas mais odiadas na sua longa e infeliz lista. Os penicos de cerâmica rachados e perigosamente cheios aguardam suas mãos trêmulas em cada quarto superior. Você bate suavemente nas portas primeiro. Não por etiqueta, mas porque uma vez entrou cedo demais e pegou o mordomo no meio de um agachamento. Você ainda não superou isso. O primeiro penico que você levanta está quente. Não é o ideal.
Ele balança perigosamente cheio e você, instintivamente, o segura a um braço de distância. Não ajuda. O cheiro é algo entre repolho maduro demais, cebolas cozidas e a própria cerveja do diabo. Você não respira pelo nariz mais. Essa habilidade sumiu há 2 invernos. Com um gingado de joelhos trêmulos já treinado, você começa a descida. As escadas medievais não são apenas estreitas, são projetadas para quebrar tornozelos. Adicione a emoção extra de equilibrar um pote de resíduos humanos, e é praticamente um esporte. Lá fora há uma fileira de barris maiores onde os criados supostamente devem despejar o conteúdo. Mas eles estão cheios, de novo. Então, em vez disso, você carrega o penico até a vala designada para despejo, uma vala glorificada, forrada com palha e vergonha logo além do muro externo. Você não está sozinho. Alguns outros infelizes estão lá também despejando em silêncio, sem fazer contato visual. Você joga o conteúdo do penico e recua rapidamente. Um pouco respinga. Você se encolhe. Geoffrey não tem tanta sorte. Ele suspira profundamente, mas não diz nada. Vocês estão todos cansados demais para Indignação. Há um debate entre estudiosos se as rotinas de descarte de resíduos eram tão organizadas assim ou se eram mais caóticas. Com base na sua situação atual, o caos parece a aposta segura. Você volta para a segunda rodada, e a terceira, e a quarta. Às vezes, se alguém esteve doente, você é agraciado com a surpresa de carne meio digerida ou pedaços misteriosamente esverdeados. Uma vez um nobre comeu ostras. Você ainda não consegue olhar para frutos do mar sem engasgar. O último penico da manhã é da senhora da casa. Ela é delicada de alta estirpe, e de alguma forma o penico dela cheira a rosas. Pelo menos é o que ela diz. Você sabe a verdade. Ninguém cheira a rosas depois de ensopado de carneiro e cerveja. Depois que os penicos são esfregados com água fria e um punhado de palha, você os empilha cuidadosamente perto da cozinha. Isso agora é problema de outra pessoa. Mas antes que você possa respirar aliviado, um grito vem dos estábulos. Sempre os estábulos. Acontece que um dos cachorros entrou no monte de resíduos da noite. De novo. Você pega um balde e vai até o cãozinho que geme e se prepara. Porque agora você não está apenas carregando resíduos humanos, está lavando isso do pelo. Enquanto esfrega os quartos traseiros do cachorro com água congelante e um pano velho, você se pergunta pela 100ª vez se sua vida seria melhor como um malabarista itinerante. Então, você lembra que Geoffroy tentou isso. Ele voltou 1 mês depois, coberto de hematomas e sem 2 dentes. Com o cachorro limpo mais ou menos e a vala fedendo, mas funcional, você faz uma breve pausa na porta da cozinha. Encosta na parede de pedra, fecha os olhos e inala o cheiro quente de pão assando. Por um segundo glorioso você quase adormece em pé. Então a cozinheira joga um nabo na sua cabeça e manda você buscar água. Os juncos no chão parecem enganadoramente bonitos à primeira vista. Finos pálidos espalhados artisticamente sob as botas do seu senhor, que toque medieval encantador, não é. Exceto que você sabe a verdade. Não são ervas recém-cortadas espalhadas por charme. Esses juncos são o chão, e não são trocados há semanas. O trabalho é simples na teoria, raspar, mover e substituir os juncos. Na prática é um pesadelo olfativo com insetos rastejantes de bônus. Você se ajoelha e imediatamente o cheiro bolorento te atinge, uma mistura antiga de vinho derramado, tortas de carne amassadas, fezes de rato, suor de pés e algo desconfortavelmente doce. Esse último pode ser maçãs podres, ou talvez não. Com um raspador de madeira entalhado mais farpa do que ferramenta, você começa a varrer as camadas. Tem que ser cuidadoso. Uma vez encontrou um pardal morto na pilha, outra vez um dente descartado, e no último mês um anel que causou um pânico doméstico de meio-dia. Descobriu-se que pertencia à amante de um cavaleiro visitante. Você o devolveu discretamente e recebeu um calcanhar de pão ligeiramente menos velho naquela noite. Vantagens do emprego. Você vê um brilho de algo reluzente sob os juncos. Por um instante, a esperança surge. Moeda, joia não. Apenas um botão. Ainda assim, você o guarda no bolso.
Criados desenvolvem um sexto sentido para salvamento. Enquanto trabalha, você para ocasionalmente para espantar pulgas. Pensa que está coçando o tornozelo, mas então percebe que é algo no seu tornozelo. Você o afasta com um peteleco cansado demais para esmagar qualquer coisa. Raspar os juncos exige ritmo. Para frente e para trás, levantar, jogar. Para frente e para trás, levantar, jogar. A poeira sobe em nuvens sonolentas que se depositam nos seus cílios. Você espirra. Má ideia. Agora seu nariz está cheio de chão. Um besouro preto grande foge da pilha e faz uma corrida heróica pela pedra. Você admira sua determinação. Então o esmaga com o calcanhar. Desculpe, amigo. Os estudiosos ainda discutem se as casas medievais trocavam os juncos a cada poucos dias semanas ou só em feriados. A julgar pelo estado do salão do seu senhor, a resposta aqui é nunca. Ocasionalmente, alguém joga ervas frescas, lavanda ou alecrim na pilha. Você suspeita que é menos por limpeza e mais para impressionar os convidados que vêm 2 vezes por ano. Você avança até a lareira onde os juncos estão quentes e pegajosos. Foi aqui que derramaram vinho na noite passada. Ou sangue. Ou vinho com algo vivo dentro. Seu raspador atinge algo úmido. Você não pergunta. Justo quando você está começando a formar uma adorável montanha de lixo, o cachorro passa trotando e espalha tudo como confete. Você suspira pelos dentes, então começa de novo. Seus dedos estão dormentes, mesmo através das luvas finas que você improvisou com meias de lã cortadas. Seus joelhos doem. Você tem 22 anos, mas parece ter 70. Você se pergunta quanto tempo a vida de um criado geralmente dura. Então decide rapidamente não se perguntar. Alguns dos cachorrinhos da senhora entram latindo e correndo. Você finge não notar enquanto um levanta a pata na palha limpa. A senhora vai repreender alguém pelo cheiro depois. Não o cachorro claro. Apenas alguém. Provavelmente você. Ao meio-dia os juncos estão limpos, substituídos e ligeiramente menos imundos do que antes. Você esfrega as costas, admira seu trabalho e espera só por um momento que ninguém derrame nada no jantar. Então você ouve o som inconfundível de botas esmagando o molho. E alguém grita pelo esfregão. De novo. Você não tem uma pausa para o almoço. Você almoça enquanto trabalha, o que hoje significa mastigar um pedaço duro de pão de cevada, enquanto está com os cotovelos mergulhados na cozinha mais escorregadia do mundo. A cozinheira, uma mulher robusta chamada Matilde, com um dente só e uma raiva infinita, balança a concha como se fosse uma arma. Não encosta na mesa. Ela rosna, embora você esteja claramente a 2 metros de distância. Você acena solenemente com a boca cheia e volta à sua tarefa, desviar de panelas pingando e vapor escaldante, enquanto prepara as sobras do café da manhã do solar para a redistribuição, algumas para os cachorros, outras para os criados menos importantes e algumas para os porcos, que muitas vezes ficam com a melhor parte. O chão é uma zona de perigo. A gordura animal do assado da manhã transformou as pedras em uma pista de patinação. Você escorrega, se segura e tenta manter a dignidade. Você falha. Matilde vê e dá uma risadinha. A tarefa de hoje é destrinchar os fazões que sobraram de ontem. E sim, eles ainda têm penas. Você arranca. Você engasga. Você continua arrancando. As penas grudam nas suas mãos, nas suas roupas, nas suas sobrancelhas. Uma flutua até sua boca. Você pisca para afastá-la sem parar. A cozinheira murmura algo sobre diabinhos com gosto forte e te entrega uma faca. Verifica os órgãos, ela grunhe. Sem manchas escuras. Isso é o jeito de Matilde dizer se parecer doente não sirva. Pelo menos não para o senhor. Você corta um fazão. É ambíguo. Meio roxo, meio verde. Você mostra para Matilde. Tá bom, ela diz. Tira os vermes primeiro. Você não faz perguntas. Enquanto trabalha, o vapor sobe em grossas espirais ao redor do seu rosto. Cheira a cebola vinho azedo e o inconfundível fedor de algo muito além do prazo de validade. Há uma panela inteira de ensopado de peixe borbulhando no canto. Você não sabe que peixe é esse. Talvez enguia.
talvez algo que um dia pisou em terra firme e desistiu. Você separa a carne aproveitável do fazão e passa para a preparação principal de hoje, ensopado de café da manhã. Um prato medieval clássico feito de aveia cerveja, uma salsicha cinzenta suspeita e qualquer legume que Matilde ainda consiga cortar com a faca. Você mexe a panela com uma colher do tamanho de uma pá. Ela borbulha ameaçadoramente. Um rato corre por uma viga do teto. Vocês dois fingem não se ver. Registros históricos sugerem que as cozinhas medievais eram muitas vezes o coração das operações domésticas barulhentas, esfumaçadas e cheias de quase acidentes. Algumas eram surpreendentemente avançadas com fornos decentes e ganchos para a carne. Outras eram literalmente fogueiras e improviso. Você está na segunda categoria. Seu próximo trabalho é limpar os balcões, se é que se pode chamar de balcões, aquelas tábuas cobertas de fuligem. Você usa um pano que já foi parte da roupa debaixo de alguém. Você espera que tenha sido lavado. Duvida. Enquanto isso, Matilde está gritando com o garoto da lavagem por deixar cair um ovo. Era o último, ela berra. O menino parece que vai chorar. Você discretamente desliza um ovo do seu próprio esconderijo para a mão dele por baixo da mesa quando ela não está olhando. Você não é um monstro. Então vem a última provação do turno da manhã, coleta de gordura. Toda aquela gordura pingando do espeto de assar é guardada, coada e usada de novo. E de novo, e de novo. Você despeja a gordura quente por um pano em uma panela de cerâmica, tentando não pensar em quantos pelos migalhas ou pernas de insetos podem ter caído ali com o tempo. Suas mãos estão oleosas, seus sapatos estão encharcados, e sua túnica cheira a gordura de pato assado e desespero. Mas o almoço, seu almoço de verdade, está quase na hora. Uma tigela de ensopado, um pedaço de queijo se você tiver sorte, e meio nabo que alguém encontrou debaixo do banco do armazém. Matilde te joga o queijo. Tem uma faixa azul nele. Dá personalidade, ela diz. Você acena. Porque tudo aqui dá personalidade. Especialmente a comida. Dia de lavanderia. A palavra sozinha já faz sua coluna doer de antecipação. A lavanderia do solar não é uma questão de tina aconchegante. É uma empreitada de um dia inteiro movida a fogo força muscular e a esperança persistente de que hoje não termine com seus dedos congelados em forma de garra. Você foi designado para o time do Rio dessa vez, parabéns. Isso significa água fria, pedras escorregadias e o doce aroma de roupas íntimas comunitárias. Você reúne os lençóis duros amarelados e levemente crocantes. A maioria são lençóis de cama, alguns são toalhas de mesa e alguns são menos identificáveis. Há um com uma mancha marrom misteriosa e uma marca de queimado em forma de pata de galinha. Você não pergunta. Com uma corda enrolada no ombro e um balde de madeira em cada mão, você marcha em direção ao riacho, logo fora dos terrenos do solar. No caminho passa pelo Monte de Esterco, um marco clássico. Você acena para ele educadamente. Chegando à margem do rio, você monta seu posto pedras para esfregar uma pá batida e sua arma secreta sabão de lixívia. É caseiro. E por caseiro queremos dizer que queima se você respirar muito perto. Você se ajoelha na parte rasa e mergulha o primeiro lençol. A água é fria o suficiente para deixar seus dedos azuis em segundos. Você joga água no rosto por instinto. Erro. Agora você está acordado e com hipotermia. Você bate o lençol contra a pedra em um ritmo que só os lavadores conhecem. Teterraque, teterraque, teterraque. Um ganso grasna em protesto ali perto. Você o encara. Ele grasna mais alto. Você jura vingança. Um detalhe curioso aqui: a lixívia era frequentemente feita de cinzas de madeira e urina. Sim, urina. Coletada em jarras armazenada por dias até ficar forte. É esse tipo que você está usando hoje. Então, além de estar congelando, você cheira a penico. Historiadores ainda debatem se as pessoas medievais realmente branqueavam roupas com urina tão consistentemente, mas com base no seu dia, até agora parece plausível. Enquanto trabalha com túnicas e toalhas, você encontra um novo problema: manchas de sangue.
provavelmente da última caçada do senhor, embora possa ser apenas do jantar. Você esfrega com mais força, murmurando ameaças entre dentes. As manchas te encaram de volta indiferentes. O almoço vem e vai sem pausa, a menos que você conte mastigar ervilhas secas, enquanto está até os cotovelos em espuma cinzenta. Uma abelha paira sobre seu balde, atraída por algo. Você a espanta. Ela volta. Você desiste. Talvez seja o fantasma de um criado do passado reencarnado como inseto. Eventualmente, os itens limpos ou menos sujos estão prontos para serem pendurados. Você estica a corda entre duas árvores, tomando cuidado para não colocar nada perto do caminho das vacas. Na semana passada, um touro se soltou e transformou o dia de lavanderia em um rodeio. Você pendura os lençóis um a um, observando-os balançar suavemente na brisa como bandeiras de uma derrota menor. Você considera deitar ao sol por um momento, deixando o cheiro de sabão e lã úmida te embalar para o sono. Então, você ouve trovão. Uma única gota cai no seu rosto. Claro, você corre para pegar o que pode, enfiando tudo de volta nos baldes. O ganso grasna em triunfo. Você não tem tempo para isso. Você chega de volta ao solar encharcado e tremendo, segurando lençóis meio molhados e murmurando maldições sobre os deuses do tempo. A cozinheira te vê e ri. Bom dia para um mergulho, hein? Você não responde. Está muito ocupado espremendo água do rio das suas meias. Chegou a hora. A tarefa que todo criado teme. Aquela que nenhuma quantidade de pão velho ou ensopado requentado pode tornar suportável. O serviço que ganhou apelidos sussurrados, como o balde do destino e o poço das lamentações. Sim, você vai esvaziar o poço da latrina. Tudo começa com uma batida na porta lateral pouco antes do anoitecer. Um aceno brusco do mordomo. É a sua vez. Você não discute. Ninguém nunca discute. Você só vai. Você reúne suas ferramentas, uma pá de madeira com um lado apodrecido, um pano para enrolar no nariz puramente simbólico, e o infame carrinho, uma caixa de madeira com rodas que rangem protesto toda vez que se move. Você o empurra até a borda do solar, onde o poço está, esperando. Isso não é a casinha aconchegante de um assento que você pode imaginar. Não é uma vala comunal cavada atrás de um barracão parcialmente coberta por tábuas, cercada de moscas e emanando calor mesmo no inverno. O cheiro, ele transcende cheiros normais. É antigo, é denso, gruda nas suas roupas e na sua alma. Você aperta o pano no rosto, embora isso pouco ajude. Você levanta a primeira tábua, está escorregadia. Você aprendeu a se mover devagar desde o último verão, quando o novo ajudante de cozinha escorregou e precisou ser puxado pelos tornozelos. Ele deixou uma bota para trás. Você nunca mais o viu usar sapatos. Você toma sua posição e começa a cavar. É pesado, úmido e pouco cooperativo. Você enche o primeiro balde e despeja no carrinho. Depois de novo e de novo. Você perde a conta por volta da oitava carga. Seus braços doem. Seus olhos lacrimejam. Você cantarola uma musiquinha para se distrair. Algo alegre como uma marcha fúnebre. Há um debate entre historiadores se esses poços eram limpos semanalmente, mensalmente, ou só quando a situação ficava desesperadora. A julgar por esse poço em particular desesperador, parece ser a política da casa. Enquanto cava mais fundo, você nota movimento. Algo se mexe. Você para. Pode ser um rato, pode ser algo pior. Você muda o peso do corpo para longe da borda com cuidado e continua sem olhar de novo. Em certo momento, seu pé escorrega. Seu coração para, mas você se segura em uma viga. Um milagre. Você toma um momento para agradecer qualquer divindade menor que protege pobres criados de um mergulho total no desastre. Quando o carrinho está cheio, você o arrasta. Devagar. Com cuidado. Ele balança. O caminho até o local de despejo é irregular. Você concentra toda a sua energia em não deixar a roda prender em uma pedra. A última coisa que você quer é um derramamento.
Você chega ao campo distante onde os resíduos às vezes são usados como fertilizante. Uma palavra chique para estamos desesperados. Você inclina o carrinho, descarrega na vala e recua. Você quer correr, mas está cansado demais. Você devolve as ferramentas. Esfrega as mãos com areia e cinzas, o equivalente medieval ao sabão. Depois enxágua com água fria. E esfrega de novo. Não adianta. Você ainda cheira a fracasso e aveia fermentada. Uma criada que passa por você aperta o nariz e levanta uma sobrancelha. Latrina, ela pergunta. Você acena. Que coragem, ela diz. E você sabe que ela fala sério? Você termina o serviço com um pequeno ritual, troca a túnica externa e a pendura perto do fogo. Não para aquecer para a fumaça. A cozinheira diz que a fumaça mascara o cheiro. Você espera que ela esteja certa. Você se senta perto da lareira, encara as chamas e pensa em dias melhores, como ontem, quando você estava limpando o pelo de cachorro. Você mal se senta quando alguém chama seu nome. Bem não seu nome de verdade. Ei, garoto dos pés. É assim que chamam qualquer um cujo trabalho envolve pés. Hoje é você. Você é chamado à Câmara do Senhor, um espaço ecoante com tapeçarias grossas, uma cama tão alta que precisa de um banquinho e, claro, uma cadeira reservada para lavar pés. É cerimonial, supostamente. Humilhante. Mas para você, é só mais uma desculpa para encarar os dedos encrostados de alguém. Você entra arrastando os pés carregando uma bacia larga de cobre, uma jarra de água morna milagrosamente não gelada para variar e um pedaço de linho macio. O senhor está reclinado majestosamente com uma perna já esticada. A meia está abaixada até o tornozelo. As unhas dos pés, digamos que poderiam ser usadas em batalha. Você se ajoelha. Sempre se ajoelha. E começa. A água respinga no pé dele que, contra todas as probabilidades, está empoeirado, calejado e misteriosamente verde ao redor de um dedo. Pé de atleta. Fungo-historiadores ainda discutem se as pessoas dessa era reconheciam essas infecções ou apenas as chamavam de coceira. De qualquer forma, você está perto demais para julgar. Você pega o linho e começa a esfregar gentilmente. O pé dele se contorce. Você reza para que não seja por prazer. Ao secar o primeiro pé, o segundo aparece. Pior, unhas amareladas, um joanete proeminente. E um cheiro que poderia ser legalmente classificado como arma. Você limpa com cuidado ao redor, prendendo a respiração. Uma rajada de vento da janela afasta a cortina, dando uma breve visão do pátio. Alguém está carregando feno. Outro está correndo atrás de uma galinha. Você daria qualquer coisa para estar correndo atrás de uma galinha agora. No meio da esfregação, ele começa a falar. Sobre política. Ou sua gota. Você acena educadamente embora seu cérebro tenha desligado completamente. Você está focado em não deixar o pé cair, que aliás pesa tanto quanto um presunto. Você alcança entre os dedos com um pano úmido. Uma migalha cai. Você finge que é um pedaço de pão do jantar. Você finge com muita força. Há uma batida na porta, a esposa dele querendo saber quando você termina. Você acelera um pouco. Nada como uma plateia para transformar a lavagem de pés em uma corrida. Quando os pés estão secos, polvilhados com lavanda, se você tiver sorte e envoltos em meias novas que custam mais que seu salário de um mês, você se retira com sua bacia e pano. Com cuidado. Um derramamento e você estará esfregando o quarto inteiro. Na cozinha você despeja a água e enxágua o pano. A cozinheira te vê engasgando e ri. Pés de novo, ela diz. Você acena. Melhor que os do mordomo, ela acrescenta. Ele tem 6 dedos, você a encara, ela dá de ombros. Vi com meus próprios olhos. Você não sabe se é verdade, mas a imagem vai assombrar seus sonhos de qualquer jeito. Você pendura o linho para secar e se pergunta se existe um mundo onde as pessoas simplesmente tomam banho, diariamente, com sabão, e ninguém precisa tocar os dedos dos pés de outra pessoa. Provavelmente não. Então alguém chama seu nome de novo. Você está de volta ao turno da cozinha. De volta à cozinha. De novo. O sol está baixo agora.
lançando um dourado sobre as pedras enegrecidas da lareira, mas ainda não há descanso não para você. O jantar está chegando, e isso significa uma coisa caos gorduroso. Você está no serviço de lavagem hoje à noite. Uma palavra chique para raspar tudo que ninguém mais quer tocar. Seu campo de batalha é o poço de cozimento, o espeto e os caldeirões incrustados de fuligem, empilhados como lápides tortas no canto. Você começa com o espeto de assar, uma gloriosa vara de ferro que uma vez girou. Um porco inteiro agora está coberta por uma crosta grossa de gordura queimada, resíduos crocantes e algo que cheira suspeitosamente a cabelo chamuscado. Você segura um raspador, um pedaço de metal, com uma alça de madeira polida por anos de sofrimento e começa a trabalhar. Flocos voam como neve gordurosa. O truque é a pressão. Forte demais e a gordura espirra. Fraco demais e nada sai. É um equilíbrio delicado que apenas os verdadeiros veteranos da lavagem entendem. Enquanto raspa um rato, passa correndo pela sua bota. Você o ignora. Provavelmente é amigo do Geoffroy. Ele está convencido de que são monges reencarnados. Você deixa ele acreditar nisso. Você passa para os caldeirões. Essas panelas são enormes, maiores que banheiras, e 2 vezes mais encardidas. Dentro de uma há restos de mingau de aveia, agora um disco cinza sólido. Você o cutuca com um graveto. Ele resiste. Você cutuca com mais força. Eventualmente você o solta em pedaços, joga no balde de sobras e começa a esfregar o interior com uma mistura áspera de cinzas e areia. Sem sabão. Sabão é para ricos e médicos da peste. Suas mãos logo estão em carne viva. O calor do fogo aquece seu rosto, mas a água gela seus dedos. Você vive nessa estranha dualidade, suando e congelando ao mesmo tempo. O cutelo de carne cai atrás de você. Matilde agora está gritando sobre um ensopado mal temperado. Alguém pode morrer hoje à noite. Você evita contato visual. Você carrega as panelas limpas ou quase de volta para a prateleira, pisando com cuidado para evitar poças de molho coagulado. Há um som como um pum. Você reza para que seja o caldeirão se mexendo. Não é. Em algum momento, o açougueiro entra com um pedaço de carne. Perna de javali, ele declara orgulhoso. Ainda está sangrando. Pendura no quarto frio, Matilde late. Adivinha quem é o quarto frio? Isso mesmo você. Você joga o naco sobre o ombro e cambaleia por um corredor estreito. O quarto frio não é exatamente refrigerado. É apenas uma despensa de pedra sombreada que cheira a queijo velho e cebola. Você pendura a perna de javali em um gancho enferrujado e esfrega as mãos na sua túnica que já está arruinada. Ao voltar para a cozinha, você vê uma tigela familiar na mesa lateral. Está cheia de gordura velha endurecida em bolos de banha. Eles são reutilizados para tudo. Fritar, assar, fazer velas, talvez até colar sapatos. Sua tarefa é cortar as partes mofadas. Você pressiona a faca no bloco. Ela faz um barulho molhado. Uma bolha se forma. Você desvia o olhar. Historiadores às vezes romantizam a lareira como o coração da casa, mas você sabe a verdade. Essa lareira é uma masmorra, e o coração é feito de sebo e hálito de cebola. Você termina justo quando o sino do jantar toca. Os nobres vão comer em breve. Depois disso, você pode pegar o que sobrar. Geralmente ossos, pão encharcado e um ensopado tão ralo que dá para ler o futuro nele. Por agora, você se senta em um balde virado e estica as costas. Seus dedos doem, suas roupas fedem e há fuligem nas suas orelhas. Você nem se dá mais ao trabalho de limpar. A cozinha fica quieta por um momento. Matilde cantarola baixinho, amassando alho com uma pedra. Você encosta na parede olhos semicerrados. Mais 1 hora, você diz a si mesmo. Talvez 2. Dia de banquete. Para a família nobre, isso significa 3 pratos, 7 travessas e pelo menos um animal servido inteiro com frutas decorativas enfiadas na boca. Para você, significa destrinchar coisas. Muitas coisas. Você começa a moiscar essa manhã na açougaria, um anexo de pedra abaixo que cheira a carne crua pelo úmido, e não pergunte. O açougueiro te entrega sua arma, uma faca pequena,
e gasta com cabo de osso. Torta de enguia hoje? Ele diz sem nem fingir estar animado. Você acena. Claro que é torta de enguia. As enguias chegam em um barril, vivas, se contorcendo, furiosas. Sua tarefa é pegar uma despachá-la e destripá-la antes que ela se enrole no seu braço como uma pulseira viscosa. A primeira enguia bate no seu pulso e tenta escapar. Você a domina no bloco, dá um corte rápido e murmura um pedido de desculpas para ninguém em particular. Depois de processar dezenas delas todas se contorcendo e ressentidas, você as passa para Matilde para temperar. Ela as encara como se elas lhe devessem dinheiro. Em seguida vem o porco, um pequeno hoje já morto graças a Deus. Sua tarefa é recheá-lo. Não com plumas, mas com uma mistura de aveia, ervas, cebolas picadas e quaisquer restos de aves que os cachorros não pegaram. A cavidade está quente. Você tenta não pensar muito nisso. Enquanto enfia o recheio com as duas mãos, algo faz um barulho molhado desagradável. Você reavalia e ajusta ao Emira. Isso está mais para cirurgia do que culinária. Uma vez recheado, o porco é costurado grosseiramente com barbante de cozinha e apoiado em uma bandeja. Enfeites decorativos vêm depois aquelas florezinhas de farinha e ervas cristalizadas que levam horas para fazer e exatamente 2 segundos para alguém afastar. Enquanto o porco assa sua próxima tarefa, chega serviço de linguiça. Isso envolve intestinos, verdadeiros, longos elásticos recém-lavados. Você segura um contra a luz como uma terrível serpentina de festa. O recheio é uma pasta de restos de carne e gordura, migalhas de pão e sálvia seca. Você coloca a mistura em um funil, injeta na tripa e torce a cada poucos centímetros. Você pegou o ritmo, mas de vez em quando uma linguiça estoura e você começa de novo. Entre a terceira e a quarta volta, nota que suas unhas estão manchadas de um cinza leve. Você as esfregará depois. Talvez. O garoto da lavagem pergunta se você acha que as pessoas no futuro comerão linguiças. Você dá de ombros. Se comerem, você espera que nunca vejam como são feitas. Historiadores ainda debatem quanto da preparação de comida em casas nobres era feita pela mão, versus terceirizada para cozinheiros externos. Neste solar, a resposta é clara. Se faz barulho molhado, é você quem toca. Você lava as mãos em uma tigela de água morna e olha para as tortas. Ah, sim, tortas de aves. Você ajuda a arrumar os pedaços pombo-pato e pedaços de aves não identificáveis. Você pergunta se deve tirar as penas. Matilde grunhe. Da textura, ela diz. Quando as bandejas estão cheias, você as carrega cuidadosamente para o grande salão. A mesa já está posta com canecas de estanho, pratos vidrados e guardanapos bordados que ninguém vai usar. Você coloca as travessas e recua. Você não tem permissão para vê-los comer. Essa honra é dos lacaios e copeiros. Você volta à cozinha para se preparar para o aftermath, ossos, derramamentos e pedaços meio mastigados escondidos sob guardanapos. Mas por um breve momento, os aromas de carne temperada e peras assadas flutuam pela porta. Você os inala só uma vez, antes que o cheiro de fígado cru te traga de volta à realidade. O jantar está servido. Você está de volta a destrinchar coisas ao anoitecer. Quando os nobres estão alimentados, as velas queimando baixo e os cachorros lambendo gordura do chão de pedra, é quando sua próxima tarefa surge silenciosa, persistente e profundamente pessoal. Hora de cuidar da aparência. Não a sua, claro. Esse luxo está há séculos no futuro. Não esta noite você deve cuidar do seu senhor cabelo-barba e prepare-se verificação de piolhos. Você chega à câmara dele segurando uma bandeja de ferramentas, uma navalha afiada, um espelho de mão rachado, um pente de madeira com dentes faltando e uma lata de pomada de gordura de urso que cheira a pimenta e arrependimento. Você bate suavemente. Entre ele e Rosna. Ele está sentado em sua cadeira perto da lareira, parecendo menos um senhor feudal e mais um urso saindo da hibernação. Sua barba poderia abrigar pássaros.
Não é brincadeira, você já viu uma pena cair dela. Você começa penteando, movimentos longos e lentos. O pente puxa emaranhados que parecem suspeitosamente móveis. Claro, o primeiro piolho aparece rastejando presunçosamente pela têmpora dele. Você o esmaga com o pente. Negócios como sempre. Ele coça atrás da orelha. Olha aí, ele diz. Você se inclina. Você não quer se inclinar. Você faz isso mesmo. A higiene medieval, como você provavelmente já percebeu, era inconsistente. Historiadores frequentemente notam que banhos regulares eram raros e cuidados com o cabelo ainda mais. Alguns acreditavam que lavar demais convidava a doenças. Seu senhor parece viver por esse credo. Você passa para parar a barba. A navalha está cega, a iluminação é ruim, e a pele dele tem a textura de pergaminho velho. Um deslize e você estará esfregando sangue de túnicas de novo. Ele exige uma barba quadrada hoje, como a do rei. Você faz o melhor que pode. Fica torta. Você espera que ele não esteja sóbrio o suficiente para notar. Em seguida vem o bigode enrolado. Você passa um pouco de gordura de urso e torce as pontas para cima. Cheira a ensopado. Você finge que isso é reconfortante. Mais afiado, ele murmura. Deve intimidar as pessoas. Você reprime a vontade de rir. O bigode parece dois vermes moles discutindo, mas você acena respeitosamente e ajusta mais meio centímetro. Enquanto trabalha, ele fala sobre impostos, bandidos ou alguma disputa com um lorde vizinho por causa de uma vaca. Você deixa seu cérebro vagar. Pensa nos botões que guardou nas últimas semanas. Se tivesse o suficiente, talvez pudesse trocá-los por um par de meias. Ele aponta para a orelha. Tem algo aí. Você espia. Cera. O suficiente para abrir uma loja de velas. Você hesita. Ele levanta uma sobrancelha. Você suspira e pega um pano. Quando o rosto está finalmente aparado limpo, e em teoria menos assustador, ele se recosta satisfeito. Muito melhor, ele diz. Pareço um cavaleiro. Você concorda. Você mente. Você reúne suas ferramentas e se retira, mas não antes que ele te entregue o pano usado. Lava isso, ele diz. Tem os bons olhos. Você não quer saber que olhos. Lá embaixo você mergulha o pano em água com sabão e mexe com um graveto. Piolhos flutuam para a superfície. Você cantarola baixinho para se distrair. Algo calmo, algo que não rime com piolhos. O garoto da lavagem pergunta se ele terá que cuidar da barba na próxima semana. Você acena, ele geme. Pelo menos você está passando a tocha. Justo quando você pensa que o pior do dia ficou para trás, alguém te entrega uma jarra. Uma jarra quente, cheia até a borda com urina humana. Você suspira. Claro, é a sua vez da coleta. Veja no grande mistério da limpeza e química medievais, as pessoas descobriram que urina velha, especialmente envelhecida por alguns dias, tinha certas propriedades mágicas. Podia branquear tecido, tirar manchas, curtir couro e, inacreditavelmente, servir de base para algumas misturas medicinais. Você não sabe quem descobriu isso. Só lamenta que tenham descoberto. A tarefa desta noite é simples: coletar, armazenar e entregar a urina. Você carrega a jarra de câmara em câmara como uma bandeja de bebidas muito infeliz, verificando os potes menores de coleta colocados discretamente em cada porta. A senhora da casa insiste que o dela seja manuseado com delicadeza. Você acena. Depois despeja como todos os outros. Você cuidadosamente esvazia o conteúdo em um grande tanque de argila no galpão de lavanderia, uma jarra meio cheia de líquido âmbar turvo que emana vapor no ar noturno. Um lembrete gentil de que calor nesse caso não é seu amigo. Seu próximo trabalho é misturar. Sim, misturar. Você mexe o tanque de urina com um graveto longo girando como se fosse sopa. Forma uma leve espuma. Você não pergunta por quê. Uma vez bem misturado, você separa uma parte em outra jarra para a lavadeira. Ela usa para manchas difíceis. Em particular, os punhos das camisas de baixo do senhor, que carregam um anel distinto de sujeira que nunca sai de verdade, nem com fervura.
Depois há o uso medicinal. Você carrega outra jarra para o canto do boticário, um armário que cheira a ervas secas e decisões ruins. A velha herbanária, Tilda sem dentes, pega a jarra com um sorriso desdentado. Para o colírio ela diz: precisa ser fresco. Você quer perguntar que olho e por quê. Você não pergunta. Ela murmura sozinha e começa a misturar com funcho esmagado e gordura de ganso. Historiadores ainda debatem quão comum era o uso medicinal de urina, se era remédio popular ou protocolo padrão. Você, infelizmente, vive em um solar onde ninguém questiona seu uso. Se arde, está funcionando, dizem. De volta na área de lavanderia, você enxágua as jarras e as pendura de cabeça para baixo para secar a favor do vento claro. Você não precisa do cheiro pairando perto do seu canto de dormir. Da última vez, alguém bebeu da jarra errada por acidente. Geoffroy ainda não te perdoou. Você esfrega as mãos na túnica, então imediatamente se arrepende. Mergulha-as em água fria e murmura desculpas ao rio. O último passo, registrar. Isso mesmo, você rabisca uma contagem na tábua de madeira perto do tanque. Coletado 6 jarras. Alguém vai te recompensar com uma cebola extra no ensopado amanhã. Talvez, ao virar para sair, o vento muda e uma rajada de ar com cheiro de vinagre acerta seu rosto. Você engasga, de novo, e lembra a si mesmo poderia ser pior. Pelo menos você não é quem tem que beber isso. Ainda. Você é chamado mais uma vez à câmara da senhora. Diferente dos estábulos da cozinha ou do poço, que sejamos honestos, parecem o verdadeiro coração deste solar. A câmara da senhora é delicada. Tecidos macios, pentes de madeira entalhados, tigelinhas de pétalas de rosas secas. Uma tigela de amêndoas açucaradas repousa sobre uma renda que você absolutamente não pode tocar. Uma amêndoa uma vez custou mais que seu salário de uma semana. A câmara tem um leve cheiro de lavanda com toques de pocera de vela e algo floral, mas levemente mofado, como um perfume que esqueceu como ser perfume. Você entra em silêncio, acenando respeitosamente. Esta noite suas tarefas envolvem limpeza. Não esfregar chão ou varrer, não. Isso seria muito bruto para este pequeno reino delicado. Em vez disso, você deve polir os pentes, tirar o pó dos livros de orações decorativos e limpar o espelho de mão com uma tira de pele de coelho. Com cuidado, sempre com cuidado. Você começa pela penteadeira. Os pentes são entalhados em osso e têm dentes faltando alguns quebrados durante sessões de desembaraço particularmente agressivas. Estão manchados com o que parece ser pomada de cabelo e, possivelmente, migalhas. Você raspa a sujeira entre os dentes com uma lasca de junco e limpa com saliva e linho. Sim, saliva. Uma solução de limpeza altamente subestimada no mundo dos criados. Matilde uma vez usou saliva para limpar uma caneca de prata. Você acha que se serve para canecas, serve para pentes. Você passa para a caixa de bijuterias incrustada de pérolas. Algumas pérolas estão soltas. Você as pressiona gentilmente de volta e dá uma leve limpada na caixa. O papagaio da senhora, observando do seu poleiro, solta um guincho que soa suspeitosamente como uma palavra de baixo calão. Você o encara. Ele encara de volta. Depois vem a escova de cabelo. As cerdas estão incrustadas de pó e cabelo. Você os retira com um alfinete bifurcado, um fio de cada vez, tentando não espirrar. O pó vai para todo lugar no seu nariz, nas suas sobrancelhas e de alguma forma dentro da sua boca. Tem gosto de farinha e giz. A senhora está reclinada em uma cadeira perto do fogo. Cuidado com o suporte da peruca, ela diz sem olhar para você. É de Vison de verdade. Você acena solenemente e limpa o suporte. A peruca em cima é elaborada cacheada perfumada e francamente aterrorizante. Você já a viu se mexer. Geoffroy diz que tem um espírito dentro. Você meio que acredita nele. Agora é a vez do espelho. É de vidro polido embaçado pela idade e emoldurado em cobre. Você sopra levemente sobre ele e limpa com a pele de coelho em círculos pequenos e cuidadosos. Sua reflexão te encara de volta pálida, manchada de fuligem cansada, além dos seus anos.
Você sorri sombriamente. O espelho não. Há um debate entre historiadores se as nobres medievais realmente usavam perucas, como nas eras posteriores, ou se apenas enchiam o cabelo com armações de arame e orações. Você suspeita que depende de quantos espelhos havia na casa. A senhora pigarreia. Você levanta os olhos. Arrume o fogo, ela diz. Você adiciona 2 troncos, mexe nas brasas e ajusta a tela para evitar faíscas. O fogo crepita suavemente. Por um momento, o quarto parece quase pacífico. Então ela aponta para o penico. Claro. Você o pega segurando-o como um artefato amaldiçoado e sai pela porta lateral para descartá-lo discretamente. É mais leve que os outros, provavelmente só uma precaução noturna. Ainda assim, você garante que seja esfregado e devolvido antes que ela note que sumiu. De volta ao quarto, ela está cochilando. Você termina a última tarefa sacudindo os tapetes perto da cama dela. Nuvens de poeira florescem no ar, brilhando à luz do fogo como purpurina. Você abafa um tosse. Ao sair da câmara, ela murmura: não esqueça de escovar o cachorro amanhã. Ele está cheirando a estábulo. Você acena embora o cachorro viva no estábulo. O jardim parece sereno da janela do andar de cima, fileiras de ervas, caminhos organizados, e a luz suave do entardecer salpicando os repolhos. De longe, é encantador. Do caminho de terra na borda do monte de compostagem, é um campo minado de lesmas espinhos e cheiros estranhos. Você está de serviço no jardim esta noite. Isso significa mexer no canteiro de ervas, arrancar ervas daninhas, patrulhar contra pragas e coletar o que a cozinheira gritou mais cedo, possivelmente alho poró, ou nabos, ou aquelas coisas roxas com mordida. Você vai até o galpão de ferramentas. A enxada está sem um dente, a colher de jardinagem está torta, e as luvas sem luvas. Você pega uma cesta de palha e começa. Sua primeira tarefa a capinar. Nunca é só capinar. Você se ajoelha na terra e começa a arrancar plantas invasoras. Suas unhas ficam instantaneamente pretas. Algo faz um barulho molhado sob sua palma. Você escolhe não olhar. Perto dali, o canteiro de hortelã está prosperando demais, na verdade. A hortelã sempre domina. Você ouviu a herbanária murmurar que hortelã é uma bênção e uma maldição. Parece a descrição do seu trabalho inteiro, na verdade. Você para sacudir formigas da manga. Então vêm as lesmas, gordas, brilhantes e audaciosas. Elas mastigaram buracos em quase todas as folhas de alface. Você as coleta em uma tigela de madeira. Mais tarde alguém pode salgá-las, ou alimentá-las às galinhas, ou se Matilde estiver se sentindo criativa, fervê-las para caldo. Você vê uma fileira de brotos de cebola e começa a soltar a terra ao redor deles. O cheiro sobe forte e limpo, quase refrescante, até você atingir a camada de esterco. Então é de volta à realidade. Enquanto trabalha, ouve um farfalhar na cerca viva. Pode ser um pássaro, pode ser o cachorro do estábulo, pode ser aquele ganso de novo. Você espia. É o ganso. Você sibila para ele. Ele sibila de volta. Vocês dois têm um entendimento ódio mútuo. De volta ao trabalho. Você alcança um grupo de folhas para colher salsa e quase pega um sapo. Ele pisca para você, julgador e gordo. Você o afasta educadamente. A herbanária às vezes se junta a você no jardim, murmurando sobre calêndula e mil folhas. Esta noite, ela está ausente, o que significa que você pode adivinhar o que é comestível. Você pega alguns ramos de algo que pode ser manjerona. Ou beladona? Você perguntará a Matilde, ou não. Historiadores ainda discutem quanto conhecimento botânico os plebeus realmente tinham. Alguns dizem que camponeses conheciam centenas de plantas. Outros argumentam que eles só chutavam e torciam. Você pessoalmente está chutando muito. Conforme o sol afunda, os mosquitos aparecem. Eles circulam, suas orelhas mergulham nos seus olhos e fazem questão de marcar presença. Você os espanta preguiçosamente enquanto amarra um maço de acelga sob o braço. Sua tarefa final é regar. Não há mangueira, apenas um balde, uma concha e muita caminhada.
Você pega a água no coxo, rega os canteiros com cuidado e evita pisar nas suas próprias pegadas. Você rega uma pedra por acidente. Ela já parece melhor. Quando termina, suas pernas estão doloridas, suas costas estão rígidas, e seus braços parecem que lutaram com um arbusto de amoras e perderam. Ainda assim, há algo de pacífico no jardim ao entardecer. O ar está úmido, a terra quente sob seus dedos, e os cheiros uma mistura de manjericão, amassado terra úmida e compostagem não são terríveis. Você até gosta um pouco, até perceber que deixou a tigela de lesmas perto da salsa, e o ganso a encontrou. A noite caiu sobre o solar, mas não se deixe enganar pelo luar, seu trabalho não acabou. Enquanto os nobres roncam suavemente sob colchas bordadas e sonham com falcoaria ou coleta de impostos, você está no turno da meia-noite. As tarefas desta noite são uma mistura caótica de serviços atrasados, recados estranhos e o que precisar ser feito. E sempre precisa de algo. Sua primeira missão é as velas. Você entra na cozinha ainda quente e reúne os tocos do dia, pequenos pilares de cera de abelha, pingando alguns com pavios queimados, outros apenas glóbulos disformes. Você corta as pontas enegrecidas com uma lâmina pequena e joga os restos em uma panela para derreter. Amanhã eles renascerão como velas disformes e desapontadoras. O processo é lento. A cera demora uma eternidade para derreter sobre as brasas e a concha está pegajosa do ensopado de alguém. Você mexe com cuidado adicionando um pouco de barbante aqui, algumas gotas de óleo de alecrim ali se estiver se sentindo chique e despeja a primeira vela em um molde. Parece horrível, mas queima. E esse é o único requisito de verdade. Em seguida, carregar água. Sim, de novo. As grandes tinas de madeira nas câmaras de dormir precisam ser completadas caso alguém queira um banho morno pela manhã, ou pelo menos a ilusão de um. Você joga o balde sobre o ombro e começa a marcha lenta do poço. Seus passos estalam sobre o cascalho. O ar noturno é fresco, cheio do cheiro de fumaça e feno úmido. Em algum lugar próximo, uma ovelha bale tristemente. Você se solidariza. Você passa pelo portão do jardim, ainda entreaberto. Aquele ganso provavelmente ainda está lá fora tramando. A água respinga nas suas botas. Você acelera o passo. Uma vez que as tinas estão cheias, você é chamado para mais uma tarefa bizarra, acalmar a cabra. Sim, aquela cabra. A que ficou presa na cerca. De novo. Você se a encontra balindo desamparada um chifre encaixado entre duas tábuas, como um garfo peludo e zangado. Você suspira e se agacha. Já conversamos sobre isso, você murmura. A cabra te encara com desdém. Você mexe nas tábuas, dá um tapinha na cabeça dela. E finalmente consegue libertá-la com um puxão gentil e uma cutucada bem cronometrada. Ela trota embora rabo erguido como se tivesse te salvado. De volta ao solar está quase tudo escuro. Você anda na ponta dos pés pelos corredores, verificando persianas, apagando chamas de velas esquecidas e recuperando um par de chinelos da senhora que de alguma forma acabou na despensa. O papagaio guincha para você. De novo, há uma tarefa final, reabastecer os sachês de lavanda. Você reúne as bolsinhas pequenas coisas bordadas, cheias de ervas secas, e as leva para a cozinha. Você reabastece cada uma com lavanda esfarelada e uma pitada de hortelã triturada. Elas serão colocadas sob os travesseiros para mascarar o cheiro de lã úmida, hálito rançoso e decepção nobre. Historiadores muitas vezes ignoram esses pequenos rituais, mas para a classe dos criados, eles são sagrados. Não por conforto é um luxo, mas por controle. Lavanda não resolve exaustão, mas ajuda a escondê-la. Você devolve os sachês aos quartos, cuidado para não acordar os dorminhocos. Um suspira no sono. Outro murmura algo sobre vinho de besouro. Você para brevemente para erguer uma sobrancelha, então segue em frente. Finalmente o salão está quieto, as velas estão apagadas. A cera esfriou. A cabra misericordiosamente foi dormir. Você rasteja de volta para os aposentos dos criados pés, arrastando dedos rígidos túnica grudando nos joelhos com água seca,
e pelo de cabra. Mais uma tarefa a fazer: espantar as pulgas do seu colchão de palha. É bem depois da meia-noite quando você finalmente cambaleia para os aposentos dos criados, pálpebras pesadas e estômago roncando suavemente. Você está funcionando à base de migalhas e vapores de vela, mas nada de desabar ainda. Há um último ritual, uma indignidade final, uma tarefa que ninguém realmente designa porque todos simplesmente fazem. Você pega sua varinha de pulgas, é um pequeno feixe de gravetos amarrado com um retalho de pano. Não para varrer, não para mexer em ensopado, para bater no seu próprio colchão. Você começa levantando o saco de palha onde dorme e dando uma boa pancada. Flocos de palha voam no ar. Algo se mexe dentro. Você para. Então bate de novo. Tum, tum, tum. Não se trata de matar as pulgas. Isso é impossível. É sobre perturbá-las o suficiente para que vão para outro lugar, como a cama do Geoffroy. Geoffroy, roncando a meio metro de distância, tem sua própria varinha de pulgas. Ele está cansado demais para usá-la esta noite. Vai se arrepender pela manhã. Sua palha está achatada, levemente úmida e ainda cheira a fumaça e mofo. Mas é sua. Você sacode seu cobertor, um retalho velho de tapeçaria, que já teve uma cena de caça. O cervo sumiu. Restam apenas o traseiro de um cavalo e 2 cães confusos. Você se enrola nele e deita devagar, rangendo em cada articulação. As paredes rangem também. Algo rasteja no teto. Pode ser um rato. Pode ser o papagaio. Você alcança sob seu colchão, sua coleção, um botão, um dente de pente quebrado, uma moeda de cobre tão gasta que poderia ser uma pedrinha. Tesouros. Você passa o polegar sobre eles distraidamente, antes de guardá-los de novo. Seus membros parecem estar afundando. Cada parte de você dói. Suas mãos cheiram vagamente a alho ganso e cera de vela. Não é agradável, mas é familiar. Geoffroy murmura algo no sono. Alguém tosse. A palha farfalha com uma vida invisível e sutil. O frio do quarto se acomoda contra sua pele como um segundo cobertor. E agora, finalmente, nada mais a fazer. Seu último pensamento antes de dormir não é sobre enguias poços ou cabras. É sobre amanhã, porque você fará tudo de novo. O solar desvanece ao seu redor, as paredes de pedra se dissolvendo em sombras silenciosas. O barulho dos baldes, o chiado do ensopado fervendo, o balido distante de uma cabra irritada, tudo se suaviza em silêncio, como se o mundo inteiro tivesse tomado um longo suspiro exausto e o soltado. A palha sob você, fica mais leve o peso no seu peito, se dissolvendo como névoa. Você sente o zumbido do sono se acumulando nas suas bordas lento e constante. O ar está parado fresco contra seu rosto. Em algum lugar distante, uma lareira crepita. Não o rugido furioso do fogo da cozinha, mas uma chama mais gentil. Um sussurro na noite, aquecendo os ossos de sonhos esquecidos. Você não está mais esfregando o chão ou perseguindo lesmas. Os penicos estão vazios. A enguia parou de se contorcer. O jardim está quieto, iluminado pelo luar e imóvel. Você se afastou de tudo isso só por agora. Sua respiração encontra um ritmo. Suave, lenta, como remos deslizando por águas escuras. Talvez no próximo sonho as velas fiquem acesas um pouco mais. Talvez o ganso não encontre a roupa lavada. Talvez os juncos do chão estejam limpos. Ou talvez você apenas descanse sem peso, sem incômodos, flutuando por um mundo sem tarefas. E mesmo que amanhã volte com água fria e botas tortas, esta noite pertence à paz, à quietude, ao sono. Olá, pessoal! Esta noite vamos mergulhar de nariz no mundo sujo, áspero e gloriosamente imundo dos povos medievais, porque hoje vocês vão vivenciar como era passar um dia inteiro sem nem sonhar com sabão, água quente ou uma toalha limpa. Você acorda numa vila medieval, o teto de palha acima pingando um pouco com o orvalho da manhã, o ar pesado com uma mistura de cheiros-fumaça, de lenha palha velha e várias camadas de odor corporal, incluindo
o seu. Você está enrolado num cobertor de lã grosseiro que pinica e está levemente úmido, e sua pele coça onde gruda na túnica de linho igualmente áspera. Você gostaria de pensar que talvez hoje seja dia de banho, mas sabe que não. Tomar banho não é só raro, é quase suspeito. E sejamos honestos, você provavelmente não vai sobreviver a essa experiência sem um bom reflexo de engasgo. Então, antes de se acomodar, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever, mas só se realmente gostar do que faço aqui. E se estiver ouvindo de algum lugar interessante, quero saber, deixe seu país e o horário local nos comentários abaixo. Agora apague as luzes, talvez ligue um ventilador para aquele zumbido suave ao fundo, e vamos embarcar juntos nessa jornada. O sol ainda não nasceu, mas sua vila já está acordando. Em algum lugar por perto, um galo está sendo excessivamente entusiasta com seu trabalho. Você se arrasta para fora da cama cheia de feno e imediatamente se arrepende do movimento. Dormiu com suas roupas de novo. Claro que sim. Todo mundo faz isso. Você só tem uma ou duas túnicas de qualquer forma, e está frio demais para dormir pelado. Além disso, lavar roupas exige tempo e recursos que você simplesmente não tem. O ar na cabana é cortante e fresco, não aquele frescor revigorante, mas o tipo de frio que faz você questionar todas as decisões da vida até este momento. Você se espreguiça e, ao fazê-lo, uma pequena nuvem de poeira e algo mais provavelmente pele morta e piolhos sobe da sua manga. Encantador. Água. Tecnicamente sim, tem um pouco. Há um balde de madeira perto da porta que coletou um pouco de água da chuva durante a noite. Está turva com alguns insetos e tem um leve cheiro de madeira podre. Você joga um pouco no rosto mesmo assim. O choque da água te desperta mais do que qualquer outra coisa. Sabão. Que graça! Você já viu um pedaço de sabão de lixívia no mercado, mas era caro e queimou a pele do seu primo. Então, agora você se vira com água-areia ou nos dias mais ousados cinzas, misturadas com gordura. Seu cabelo está emaranhado do sono e não há pente à vista, pelo menos não um pente decente. Você avista o pente de madeira contra piolhos entalhado pelo seu avô preso perto da lareira. Ele já viu séculos melhores. Você poderia passá-lo pelo couro cabeludo, mas já sabe o que vai encontrar alguns passageiros que você passou a considerar como colegas de quarto. Lá fora, a vila cheira a terra molhada e esterco, ou seja, cheira como qualquer outro dia. Você não se incomoda mais com isso. Foi lentamente marinado nesse aroma por boa parte da sua vida. Ao passar pela casa do vizinho, você vê a mulher dele batendo um tapete com um graveto, liberando nuvens de poeira que dançam na luz da manhã. Ela está limpando ao estilo medieval, movendo a sujeira de um lugar para outro. Você não pode deixar de notar que ninguém parece muito preocupado em se lavar. Seus amigos, família, até o padre local, todos compartilham a mesma filosofia para que se preocupar. Se tiver sorte, você pode tomar banho uma vez por estação. O verão é o mais provável quando pode pular no rio, embora seja tão provável sair de lá com algo pior do que entrou. Mas aqui vem a reviravolta. Os historiadores ainda discutem se as pessoas eram realmente tão sujas assim. Alguns registros sugerem que os medievais tomavam banho mais do que imaginamos, pelo menos quando tinham acesso a rios, casas de banho ou dinheiro suficiente para ferver água. Mas ao olhar para o chão frio de madeira, seu único par de sapatos encrustados e a mancha misteriosa que se espalha lentamente pela sua manga, você não está convencido de que vive nessa parte da Idade Média. Um rápido olhar no espelho de bronze deformado perto da lareira confirma: você está com uma aparência péssima. Sua pele está opaca, seus olhos cansados, e há um leve tom esverdeado sob seu nariz, provavelmente da sopa de alho poró de ontem. Ainda assim, você está vivo, funcional e provavelmente cheira como todo mundo, então isso é uma vitória. Ao sair semicerrando os olhos contra o céu nublado, você começa o dia não com um banho, não com uma escova de dentes, mas com um suspiro resignado e a esperança de que talvez, apenas talvez, chova forte o suficiente hoje para você ficar embaixo da chuva. Mas se não,
Sempre tem a próxima estação. Você sai para a rua já meio conformado com como o dia vai ser. Sua túnica usada há semanas gruda em lugares onde realmente não deveria, e quando a brisa sopra, você recebe um lembrete gelado de que há um buraco na axila que você sempre promete remendar. Mas quem tem tempo, você tem tarefas a fazer animais para alimentar, e sim, roupas para fingir que vai lavar. Porque aqui está a questão: você não toma banho e suas roupas também não. Lavar roupas na Europa medieval é uma tarefa monumental que a maioria das pessoas, especialmente os camponeses, adia o máximo possível. Você está vestindo camadas de linho e lã, os dois tecidos que dominam todo o seu guarda-roupa, e digamos que nenhum deles foi feito para ser resistente a odores. Sua camisa de linho absorve o suor como se fosse projetada por uma piada cruel, e a lã prende cada molécula de cheiro e bactéria como uma sentença de prisão. Há um riacho a alguns passos fora da vila que as pessoas usam quando é absolutamente necessário. Mas primeiro você precisa carregar suas roupas até lá bater nelas, contra uma pedra, esfregá-las com sabão caseiro, se tiver sorte, enxaguá-las, torcê-las, e depois esperar várias horas, talvez dias, para secarem. Isso se o sol estiver brilhando. Se chover como frequentemente acontece, você acabou de molhar sua única camisa à toa. Então, em vez disso, você a deixa arejar. Pendura sua túnica num poste de cerca enquanto trabalha, deixando a brisa fazer o que pode. Talvez você polvilhe um pouco de alecrim seco, ou coloque um raminho de tomilho dentro da gola, como sua tia ensinou tanto pelo cheiro, quanto supostamente para afastar espíritos malignos. Na maior parte, isso afasta as pessoas. Você se lembra vagamente de um dia de lavagem uma vez. Sua mãe e irmãs agachadas perto do rio esfregando furiosamente, não porque alguém cheirava pior que o normal, mas porque a vila estava organizando uma festa e ninguém queria parecer um monte de compostagem. Você se lembra delas brincando que o rio precisava de uma semana para se recuperar. Mas lavar roupa nem sempre era tarefa só de mulheres. Em algumas cidades era algo tão sério que havia guildas de pisoeiros especialistas que limpavam tecidos de lã profissionalmente, muitas vezes usando urina fermentada. Sim, você ouviu direito, xixi velho. A amônia ajudava a remover gordura e sujeira da lã crua antes de ser transformada em roupa. Os historiadores ainda debatem se essa prática era comum em todas as regiões, mas o cheiro certamente era. Se você fosse nobre ou tivesse dinheiro, as coisas eram um pouco diferentes. Criados levavam suas roupas para lavadeiras dedicadas e seus lençóis eram fervidos, esfregados e às vezes até perfumados com ervas. Mas você cheira a manga de novo, faz uma careta leve e decide que ainda não está tão ruim. Não esta manhã. Enquanto o sol sobe lentamente, você observa sua vizinha, uma das poucas com água armazenada em barris, lavando a camisa do filho com água acinzentada e um pedaço de sabão de lixívia áspero. A criança está se contorcendo descalça na lama ali perto, desfazendo todo aquele esforço em tempo real. Você torce por ele em silêncio. Dito isso, a situação da água em geral não é boa. Água limpa é difícil de encontrar, especialmente em vilas ou cidades lotadas onde a fonte mais próxima está longe ou poluída. Poços, cisternas e barris de chuva são suas melhores opções, mas são reservados principalmente para cozinhar, beber e para os animais. Usar água nas roupas. Isso é luxo. Na maioria das vezes, é melhor sacudir a poeira da túnica e fingir que isso a deixa fresca. Claro, há também a obsessão medieval, com ares não apenas o ar literal, mas a ideia de que maus cheiros carregavam doenças. A infame teoria do miasma. As pessoas acreditavam que odores fétidos podiam realmente te deixar doente. Então, ironicamente, sua roupa poderia ser lavada não por higiene, mas por razões espirituais ou medicinais. Se sua camisa cheirasse muito azeda, talvez o padre da vila te dissesse para pendurá-la perto da fumaça de incenso. Problema resolvido. E depois tem a secagem. Você nunca viu um varal como nos filmes. Você joga suas roupas molhadas em arbustos cercas, às vezes direto no chão.
uma vez pendurou uma camisa numa cerca e uma cabra fugiu com ela. Aquela camisa agora vive uma vida melhor, em algum lugar no prado, cheia de buracos, mas livre. Por enquanto você faz o que sempre faz. Veste suas roupas de novo sem lavar. Talvez amanhã, talvez na próxima semana, talvez quando suas mangas começarem a se levantar sozinhas. Mas enquanto a pessoa ao seu lado cheirar tão questionável quanto você acha que está se saindo bem. Você caminha pelo caminho em direção à praça da vila, onde o mercado diário está começando a ganhar vida, e seu rosto ainda parece meio pegajoso do respingo desleixado que você deu hoje cedo. Em algum momento você pode ter limpado os olhos com a mesma manga que usou para limpar as mãos, depois de cortar cebolas ontem. Tudo está começando a se misturar. Mas é hora do seu ritual matinal lavar o rosto. Ou algo que passe por isso. Numa pequena tigela de cerâmica do lado de fora da sua cabana está a ideia da comunidade de uma estação de lavagem. Está cheia de água morna que já viu rostos demais e poucas recargas. Há um leve brilho oleoso na superfície. Se tiver sorte, nenhum inseto se afogou nela durante a noite. Você mergulha os dedos, dá umas batidinhas rápidas nas bochechas, esfrega um pouco os olhos e considera isso suficiente. Hidratar, esfoliar, não neste século. Se você for um pouco mais sofisticado, ou se alguém na sua casa estiver se sentindo ambicioso, pode ter acesso à água de rosas. Feita ao deixar pétalas fermentarem na água sob o sol, ela tem um cheiro quase agradável e ajuda a mascarar o odor suado e mofado da sua pele. Sua tia uma vez te deu um frasquinho para uma festa de santo. Você usou metade na mesma manhã e foi confundido com um nobre visitante. Você ainda fala sobre esse dia, mas na maioria das manhãs é só água da chuva e talvez um pedaço de linho, se você estiver se sentindo indulgente. Sabões não são para o rosto, a menos que você queira arriscar uma erupção cutânea. Os sabões fortes de lexívia usados para lavar roupas poderiam deixar sua pele vermelha e irritada. As pessoas cochicham sobre a garota da rua de baixo que tentou esfregar as sardas antes de um festival. Agora ela usa um capuz. Ninguém pergunta por quê. Você coça o lado do nariz e sente a familiar textura áspera de suor seco fuligem, e o que quer que tenha cortado há 2 dias. Algumas pessoas usam cinzas misturadas com água para esfregar a pele, uma espécie de esfoliante medieval, com ênfase no esfoliante. Funciona mais ou menos. Também remove a camada superior da sua pele. Os historiadores ainda discutem se isso era uma prática regular ou algo que os desesperados tentavam em dias de festa. Claro, suas mãos também não estão exatamente impecáveis. Você pode lavá-las no balde perto dos animais ou simplesmente esfregá-las na terra para tirar a gordura. Há uma certa lógica nisso, terra limpa é melhor que manteiga velha. E a sujeira medieval é surpreendentemente versátil. As pessoas a usavam para esfregar pisos, desodorizar sapatos e ocasionalmente lavar pratos. Se você já está sujo, o que é mais uma mancha? Há um entendimento geral de que as pessoas simplesmente não olham muito de perto. O rosto de todos é um pouco brilhante, um pouco amarelado, um pouco marcado pela fuligem do fogo. Todos vocês estiveram cozinhando, queimando velas de sebo e dormindo em quartos onde a fumaça nunca sai de verdade. Então, se sua pele parece oleosa, provavelmente é porque está. E não existe máscara facial, a menos que você conte aquela vez que a cabra de alguém adormeceu no rosto do dono e deixou um padrão. Ainda assim há algum esforço. Antes de ir à igreja ou a uma feira local, você pode se dar um dia de spa e enxaguar com vinagre. Arde um pouco, mas te deixa com um cheiro forte quase medicinal. Acredita-se que isso afasta doenças especialmente durante temporadas de peste. Um pano encharcado de vinagre no rosto, a versão medieval de autocuidado. Você fez isso 1 ou 2 vezes. Até se sentiu mais limpo de um jeito ardido e lacrimejante. Algumas casas nobres têm bacias de ablução, basicamente tigelas grandes e sofisticadas, cheias de água perfumada só para lavar o rosto e as mãos antes das refeições.
Os ricos têm uma toalha nova a cada vez. Você tem sorte se o pano comunitário não estiver duro de tanto uso. As crianças são ainda piores. Elas raramente se lavam a menos que sejam jogadas no rio ou pegas numa tempestade. Seus rostos são uma galeria de sujeira geleia tinta e substâncias misteriosas. A criança média carrega o cardápio de uma semana inteira na túnica. E, no entanto, elas são mais saudáveis que metade dos adultos. Vai entender. E aqui está a coisa estranha. Havia filosofias médicas inteiras baseadas na ideia de não lavar o rosto com muita frequência. Estudiosos em certas regiões argumentavam que muita limpeza enfraquecia a barreira protetora da pele, deixando você vulnerável ao ar frio, demônios ou o que mais flutuasse na brisa. A lógica não era exatamente sólida, mas as pessoas acreditavam, e às vezes isso é tudo o que importa. Então, enquanto você entra na praça do mercado, rosto quase não lavado pele, formigando levemente do toque de vinagre, você avista alguém levando um pano ao rosto e admira a coragem. Talvez estejam cortejando. Talvez só tenham um balde extra em casa. De qualquer forma, você dá um aceno respeitoso antes de voltar ao seu próprio nível deliciosamente comum de sujeira facial. É reconfortante de um jeito estranho coberto de sujeira. Você encontra um canto tranquilo perto do carrinho de pão velho, perto o suficiente para sentir o cheiro dos pães frescos da manhã, mas longe o bastante para evitar que peçam sua ajuda para descarregar. Um pouco de calor emana das crostas assadas, misturando-se aos aromas terrosos de feno e fumaça. É um alívio momentâneo da fome do frio, e sim, da sua higiene cada vez mais questionável. Mas agora seu couro cabeludo começa a coçar. Você enfia os dedos no cabelo, coça um pouco, e sente a resistência familiar e satisfatória de algo, emaranhado, possivelmente vivo. Provavelmente está na hora de lidar com seu cabelo, embora lidar seja uma palavra generosa para o que está prestes a acontecer. O cuidado com o cabelo na Idade Média é mais controle de danos do que qualquer outra coisa. Você não lava o seu há semanas. Nem tentou. Por que faria isso? O sabão é áspero, a água é fria e piolhos são inevitáveis. Todo mundo tem até os nobres. Eles são o grande equalizador. O pequeno pente de madeira no seu bolso é menos para pentear e mais para extrair passageiros. Você se senta num toco próximo e passa o pente pelo emaranhado fazendo careta quando ele engancha nos nós. Os dentes são bem juntos, perfeitos para arrastar piolhos e seus ovos. Algumas pessoas acreditam que pentear todos os dias mantém a infestação sob controle. Outras dizem que uma vez por semana é suficiente, especialmente se você compartilha pentes e passa o problema adiante como uma torta comunitária. Você pega um pequeno ponto indesejado na ponta do pente e o joga na grama. Não está orgulhoso, mas também não está envergonhado. É só parte da vida. Se você fosse mais rico, poderia ter acesso a enxagues de ervas, água de urtiga, alecrim infusionado em vinho até chá de camomila, se estivesse se sentindo luxuoso. Eles não limpam o cabelo não de verdade, mas cheiram melhor que seu atual buquê de fumaça, gordura e lã. Os historiadores notam que algumas casas mantinham dias dedicados à lavagem de cabelo, especialmente antes de grandes eventos. A sua não é uma dessas casas. Sua avó costumava esfregar o couro cabeludo com gordura de ganso misturada com cinzas. Ela jurava que isso afastava piolhos e fazia o cabelo brilhar. Na maior parte, só a fazia cheirar a aves queimadas. Mas quem está julgando? De vez em quando, alguém na vila fica careca. Não por escolha. Veja bem, piolhos, infecções. E tomam seu preço. Você já viu um garoto com a cabeça completamente raspada, untada com pasta de alho. As pessoas o evitaram por uma semana até o cabelo crescer de volta. O alho era considerado purificador até espiritualmente. Não fazia muito pelo nariz. E então tem a questão de cortar. Você não tem tesoura, então quando seu cabelo fica muito longo ou selvagem, você vai ao ferreiro. Sim, sério. As tesouras dele são afiadas, o aperto firme e o preço razoável. Um ovo ou um pedaço de queijo, dependendo do seu humor. Você se senta num banco, fecha os olhos e torce para ele não espirrar no meio do corte.
Os nobres têm seus cabelos cuidados por profissionais barbeiros, que os escovam diariamente, cortam delicadamente e às vezes polvilham com pó. Isso mesmo, eles cobrem o cabelo com pó para absorver os óleos. Alguns usam farinha, outros giz. Um comerciante rico que você ouviu falar usava pérolas trituradas. Você tem quase certeza de que o couro cabeludo dele não respira desde a Páscoa. As coberturas de cabeça são sua verdadeira salvação. Um capuz, uma touca ou até um chapéu de aba larga pode esconder uma infinidade de pecados higiênicos. Você usou o mesmo capuz todos os dias deste mês e ninguém disse uma palavra. Por quê? Porque os deles estão piores. Ainda assim, a igreja às vezes desaprova a vaidade. Passar muito tempo se arrumando pode ser visto como pecado, a menos que você seja monge ou freira. Caso em que não se arrumar, pode ser considerado orgulho. Os historiadores ainda debatem se essas regras eram aplicadas de forma consistente ou apenas inventadas para confundir todo mundo. Você dá uma última coçada no couro cabeludo, enfia o cabelo sob o capuz e se levanta do toco. A coceira quase sumiu agora, ou pelo menos migrou para o fundo da sua mente. Você se sente um pouco melhor. Não exatamente mais limpo, mas mais montado. Você passa os dedos pela túnica, alisa uma dobra e caminha em direção à barraca do padeiro como alguém que teve uma manhã muito produtiva penteando piolhos. E se alguém sentir um cheiro de lavanda no ar, é o pão. Definitivamente o pão. Você finalmente consegue um pedaço de pão, abençoa o coração mole do padeiro por clientes meio úteis e mastiga silenciosamente enquanto observa o movimento matinal dos aldeões. É um mar de lã sujeira e penteados funcionais. Mas agora, algo mais forte que o pão passa por você, um cheiro floral cortante, misturado com vinagre, e talvez algo apodrecendo por baixo. Alguém acabou de passar usando perfume, ou pelo menos a versão medieval dele. Você dá outra cheirada, sim, definitivamente tentando encobrir algo. E quem poderia culpá-los? Num mundo onde banhos completos são raros, e o dia de lavar roupa é mais mito que memória, o perfume é menos um luxo e mais uma ferramenta de sobrevivência. Você provavelmente tem sua própria mistura guardada na cabana. Não um perfume como você encontraria hoje num frasco sofisticado com rótulo dourado, mas um punhado de ervas secas enfiadas num saquinho e amarradas sob a camisa. Lavanda, tomilho, alecrim, às vezes menta, se estiver na época. Não limpa nada, mas ajuda a distrair seu nariz do resto de você. Entre os mais ricos, o jogo é mais sofisticado. Água de rosas e destilações de flor de laranjeira são muito valorizadas, comercializadas entre regiões e guardadas em frascos de vidro delicados que podem custar mais que sua casa inteira. Eles aplicam atrás das orelhas, nas mangas ou até no cabelo. Os historiadores notam que no século XIV, perfumar roupas e acessórios era uma tendência de moda em alta, especialmente em lugares como França e Itália. Você, enquanto isso, experimentou vinagre com pétalas de rosa. Não deu muito certo. As pétalas ficaram marrons e o cheiro lembrava flores em conserva. Mas ainda assim, melhor que nada. Em algum momento, alguém na vila tentou queimar ervas numa panela de barro para fumigar a cabana. Isso transformou o lugar numa colmeia enfumaçada. Todos riram até a fumaça fazer tossir e vocês terem que ficar do lado de fora na chuva. Ainda assim, por um breve momento, a cabana cheirava menos a cabras e mais a uma floresta cozida demais. Não era só sobre o cheiro também. As pessoas acreditavam que certos aromas podiam proteger contra doenças. Toda a teoria do miasma, a ideia de que o ar ruim espalhava enfermidades, significava que se perfumar era uma estratégia de saúde. Um pomo perfumado, uma pequena bola de metal cheia de ervas aromáticas, podia ser usado no pescoço ou amarrado ao cinto, balançando como um ambientador medieval. Você viu uma vez pendurado ao lado de um comerciante como um distintivo de honra. Ele disse que tinha cravo e âmbar gris. Você não fazia ideia do que isso significava, mas cheirava pelo poder. Para quem não tinha trabalhos sofisticados de metal, havia opções mais simples. Flores secas costuradas em saquinhos, ou lenços de linho, umedecidos com vinagre perfumado.
Algumas pessoas usavam guirlandas de ervas no pescoço, especialmente em festivais. Alguns diziam que afastava piolhos. Outros só gostavam do estilo. Nos círculos religiosos, o aroma tinha peso espiritual. Incenso era queimado nas igrejas não só para criar um clima, mas para purificar o ar, tanto literal quanto simbolicamente. Um bispo passou pela sua vila uma vez deixando nuvens de olíbano tão densas que ele sumiu por um momento. Você nunca viu alguém cheirar tão importante. Claro, nem todos os cheiros eram bem-vindos. Algumas pessoas esfregavam alho na pele, acreditando que afastava doenças. Também afastava conversas. E então, ao infame civete, um almíscar extraído das glândulas de animais selvagens usado em perfumes de alta classe. Supostamente adicionava uma profundidade quente. Você tem quase certeza de que só fazia as pessoas cheirarem como doninhas bravas. Ainda assim, as pessoas faziam o que podiam. Você se lembra de uma vez em que mergulhou suas mangas em água de alecrim, antes de um festival, esperando impressionar alguém especial. O cheiro durou meia hora. O suor, dias. Eles não notaram o alecrim, mas comentaram sobre seu hálito de alho. Não foi uma noite romântica. Então você está sentado agora, mastigando seu pão crocante, pensando na estranha hierarquia dos cheiros. Todo mundo fede, mas alguns fazem isso com mais arte. Você confia na combinação clássica vento-tempo e uma prece. Se passar por um canteiro de flores, você roça nele. Se vir um maço de ervas secando, você se inclina casualmente. Uma vez ficou a favor do vento de uma carroça de especiarias por 15 minutos inteiros. Foi glorioso, e sejamos honestos. Depois de um tempo, seu nariz simplesmente desiste. Quanto mais você fica sem tomar banho, menos você nota. Todo mundo está no mesmo barco. Um barco pungente e aromático, muito medieval. Você guarda o resto do pão no bolso e se levanta para sair. Alguém por perto abana a axila com um pedaço de pergaminho. Você sente um cheiro, canela, ou seria mofo, você nunca saberá. Ao passar pela borda da Praça da Vila, o velho letreiro de madeira range com a brisa. Bados, diz ele, casa de banho, ou bem antiga casa de banho. A porta está empenada fechada. Ervas daninhas tomaram conta da entrada. Você passa por ela agora como se fosse uma ruína assombrada, porque de certa forma é. Houve um tempo não muito distante em que as casas de banho públicas eram centros vibrantes de higiene, fofocas, negócios e, dependendo da cidade, serviços mais sensuais. Eram comuns na Europa medieval, especialmente em cidades com influência romana. Você pagava uma pequena taxa, tirava a roupa e mergulhava em água quente, enquanto conversava com os vizinhos. Atendentes podiam esfregar suas costas. Havia vapor-velas e até comida. Mas não mais. Você para diante das paredes em ruínas e tenta imaginar uma sala cheia de vapor-piscinas aquecidas, o aroma de ervas como tomilho ou lavanda flutuando no ar, pés descalços, batendo em pisos de pedra. Parece relaxante, não é? Bem, era até a igreja começar a olhar torto para o conceito. À medida que as casas de banho foram associadas a comportamentos pecaminosos, especialmente após o anoitecer, o pânico moral se instalou. Nudez, convivência, limpeza e prazer. Claramente obra do diabo. No final da Idade Média, em muitas cidades, as casas de banho foram fechadas ou rigidamente regulamentadas. A da sua vila desapareceu não por um decreto, mas porque as pessoas pararam de ir. O padre começou a pregar fogo e enxofre contra quem abrisse os poros mais de uma vez por mês. Você pisa sobre um pedaço de azulejo quebrado, lembrando-se de quando era pequeno, e os anciãos da vila ainda falavam com carinho da sala quente. Você não tinha permissão para entrar, claro, mas sempre imaginava como uma caverna mágica, onde as pessoas saíam cheirando menos a cabras e mais a cenouras cozidas. Ainda assim, em cidades maiores, Paris, Praga, Constantinopla, algumas casas de banho resistiram por mais tempo. Elas se adaptaram. Algumas ofereciam horários separados por gênero. Outras abraçaram completamente a ideia de relaxamento pecaminoso e simplesmente cobravam mais pela experiência. Os historiadores ainda discutem se essas casas de banho eram mais sobre saúde e limpeza ou prazer.
A resposta, como sempre, é provavelmente sim. Nem todo mundo aprovava. Estudiosos médicos da época frequentemente mudavam de opinião. Alguns diziam que banhos quentes abriam a pele para doenças. Outros acreditavam que banhar equilibrava os humores e curava a melancolia. Um médico alertou que banhos excessivos poderiam amolecer o cérebro. Outro prescreveu um banho de corpo inteiro em vinho para problemas de pele. Você nunca tentou, mas não descarta a ideia. Você olha ao redor para garantir que ninguém está vendo, então espia por uma fenda na parede da antiga casa de banho. Dentro é só poeira e sombras agora. Um banco desmoronado. Uma pilha de lenha abandonada há muito tempo. As bacias de banho, outrora cheias de água quente com ervas, estão secas rachadas e abrigam uma aranha determinada. Uma vez seu primo tentou reviver a casa de banho. Ele arrastou baldes de água do rio, fez uma fogueira e tentou aquecer as velhas bacias. A fumaça encheu o lugar em minutos e a água nunca passou de morna. Ainda assim, ele se sentou orgulhosamente por 10 minutos, declarou-se renascido e pegou um resfriado que durou uma semana. Mas a ideia de banhar juntos num espaço quente e calmo ainda persiste na sua imaginação. Não era só sobre lavar, era sobre ser humano, suavizar as arestas do dia, compartilhar histórias, rir, sem o desconforto da lã áspera ou a ardência do sabão de lixívia. As casas de banho eram o único lugar onde por um momento você podia fingir que a sujeira não era inevitável. Hoje isso se foi. Você se afasta da porta e segue em frente o velho cheiro de vapor e fumaça de madeira, apenas uma lembrança. Agora, se quiser banhar, é uma missão solo com água fria do rio, misturas duvidosas de ervas e uma prece para que suas roupas não congelem antes de vesti-las novamente. Você acaricia o bolso, onde o pedaço de pão ainda espera ajusta o capuz e continua caminhando. A casa de banho fica para trás, parte fantasma, parte sonho. À frente está sua rotina diária, cheia de suor fumaça e maneiras cada vez mais criativas de evitar sabão de verdade. Você atravessa um trecho de chão irregular, onde carroças transformaram a terra num lamaçal pegajoso. Suas botas fazem um som desagradável a cada passo, e quando você chega a um terreno mais firme, acumulou pelo menos meio quilo de sujeira em cada sola. Você raspa o pior numa pedra e suspira. Você cheira a trabalho. E essa é a coisa na Idade Média, você cheira ao seu ofício. Um açougueiro fede a sangue e banha. Um curtidor a urina e couro podre. Um ferreiro a fumaça e poeira de ferro. Você cheira ao que seu trabalho joga em você, cascas de trigo, suor rançoso pelo de cabra, talvez um leve toque de queijo. É estranhamente reconfortante. Todos na vila carregam seu próprio perfume ocupacional como um currículo nasal. Você passa pela cabana do ferreiro e sente uma rajada de lã queimada e couro curtido pelo suor. Ele está martelando metal na mesma túnica que usou na última semana, talvez mais. O calor da forja fixa o cheiro nas roupas, na barba, até na sujeira sob as unhas. Ele está ocupado demais moldando ferraduras para se importar ou notar. Mais adiante, uma mulher jogando restos para os porcos enxuga a testa e murmura algo sobre o fedor, o dela não dos porcos. Ela estava derretendo gordura animal para fazer velas de sebo e dá para perceber. O cheiro gruda nela como uma segunda pele cobrindo as roupas com um brilho ceroso. Mas ninguém a culpa. As velas são úteis mesmo que façam seu jantar cheirar a ovelha cozida. Depois tem o peixeiro. Você tenta não ficar muito perto quando ele está por aí. Ele carrega um fedor particular salgado, salobro, vagamente trágico. As mãos dele sempre parecem ligeiramente molhadas. Suas roupas antes azuis, agora manchadas por anos de limpar tripas de enguias e arenques, balançam rígidas na brisa. Ele tem orgulho disso, no entanto. Diz que você sabe que está fazendo bons negócios quando os gatos te seguem até em casa. O curioso é que a nobreza também não escapa dos odores ocupacionais. Um rei pode usar perfume, sim, mas se esteve caçando ou supervisionando um banquete, cheira a cães gordura e o que quer que derramou nas vestes.
Reais também suam. Eles só pagam pessoas para fingirem que não. Você trabalhou uma vez como ajudante de estábulo por 3 dias cavando esterco e escovando pôneis ariscos. Sua túnica absorveu tanto odor que precisou ser enterrada atrás da forja por 1 semana, antes de parar de atrair moscas. Você a usou de novo eventualmente. Todo mundo faz isso. Roupas são valiosas demais para desperdiçar por algo bobo como limpeza. Há uma honestidade crua nisso. Você não precisa de crachá ou título. As pessoas sabem quem você é, pelo seu cheiro. O padeiro carrega o calor da farinha e cinzas. O carpinteiro cheira a serragem e cola fervida. E o escriba dá vila-dedos manchados de tinta e um leve aroma de mofo de pergaminhos úmidos. Até as crianças absorvem essas notas ocupacionais cedo. Uma garotinha ajuda a mãe a tingir tecidos e agora suas mãos são eternamente azuladas. Um menino que segue o curtidor cheira a algo que viveu até recentemente e agora não vive mais. Os historiadores ainda discutem o quanto as pessoas eram conscientes desses perfumes de trabalho. Será que tentavam mudá-los ativamente ou os abraçavam como parte da identidade? Algumas evidências sugerem que trabalhadores mastigavam ervas ou carregavam panos perfumados, mas na maior parte as pessoas simplesmente aceitavam. A linha entre cheiro pessoal e risco ambiental era, na melhor das hipóteses, borrada. Você para à sombra de uma árvore e sente seu próprio cheiro. Fumaça do fogo. Desta manhã traços de cebola velha. E algo como... ovelha? Você nem esteve perto de ovelhas hoje. Bem está nas fibras agora. Se alguém tapasse o nariz perto de você, não era para insultar, provavelmente era um gesto de solidariedade. O verdadeiro insulto era não trabalhar duro o suficiente para ganhar um cheiro. Os trabalhos mais sujos eram frequentemente os mais essenciais, os mais respeitados e, ironicamente, os menos propensos a envolver lavagem. Você coça a nuca agora escorregadia de suor novamente e dá de ombros. Você tem coisas a fazer, coisas que vão te deixar cheirando ainda pior, mas também vão te manter vivo alimentado e parte de uma comunidade ocupada demais, carregando lenha para se preocupar com o de cabra. Você se abaixa sob um letreiro de madeira baixo pintado com um dente sorridente tosco. Ele balança suavemente na brisa, anunciando a presença do único homem dos dentes da vila, um mascate viajante que diz ser tanto dentista quanto herbalista, embora a maioria de suas ferramentas pareça mais adequada para a carpintaria. Você não está aqui para uma visita ainda, mas suas gengivas têm doído ultimamente, e seu hálito, bem digamos que poderia ser uma arma em combates próximos, porque embora ninguém tome banho, as pessoas se preocupam com higiene especialmente quando se trata dos dentes. Ou pelo menos fingem se preocupar. Você se encosta na parede da cabana e tenta lembrar o que fez esta semana para evitar que seu sorriso caia. Mastigou folhas de menta ontem frescas, não os pedaços murchos guardados no seu bolso. Também esfregou os dentes com um pano e um pouco de carvão, uma vez embora isso te deixasse parecendo que comeu uma pequena fogueira. Na Idade Média, o cuidado dental é uma mistura estranha de sabedoria popular, conhecimento de ervas e puro chute. Não há pasta de dente, consultas ao dentista ou aparelhos ortodônticos, embora você tenha visto um homem com dentes de madeira que ele mesmo entalhou. Não encaixavam exatamente, mas ele dizia que o faziam parecer mais respeitável. Na maior parte, ele parecia permanentemente surpreso. A maioria das pessoas limpa os dentes esfregando-os com pedaços de pano embebidos em vinagre ou água salgada. Algumas usam ervas trituradas ou até uma pasta de cinzas e mel. Outras apostam em pedra-pomes em pó ou crostas de pão queimadas. Os resultados variam muito. Algumas pessoas têm dentes surpreendentemente brancos. Outras perdem metade deles antes dos 30. Você mastiga devagar, torcendo para estar no primeiro grupo. Os historiadores acreditam que os medievais valorizavam dentes limpos, pelo menos mais do que o resto do corpo. Textos monásticos incluem receitas para pós-dentais com sálvia e funcho,
Fontes árabes e do norte da África recomendam varinhas de mascar, da árvore salvadora pérsica, uma espécie de escova de dentes natural, conhecida hoje como miswak. Você nunca viu uma, mas já usou ramos de bétula. Se mastigar uma ponta e desfiar um pouco, funciona bem o suficiente, e deixa sua boca com textura de vassoura. Quanto a tratamentos dentais de verdade, é melhor evitar. O homem dos dentes não tem treinamento formal. Ele viaja com um banquinho, um saco de ferramentas de ferro e um letreiro otimista prometendo extrações sem dor. Você ouviu os gritos. Sabe que não é verdade? A maioria faz o melhor para manter os dentes minimamente saudáveis para evitar a atenção do mascate. E o hálito, é aí que entram as ervas. Você chupou cravos durante a missa. Enfiou salsa atrás dos molares antes de encontrar alguém importante. Até tentou mascar mirra uma vez, embora tenha deixado sua boca parecendo o encosto de um banco de igreja. Mas alguns vão a extremos estranhos. Há uma mulher na vila vizinha que diz manter os dentes brancos, esfregando-os com conchas de ostra trituradas. O marido dela não a beija há anos. Enquanto isso, você desenvolveu o hábito matinal de enxaguar com o que estiver disponível. Ontem foi vinagre e água da chuva. Hoje é o caldo de um alho poró fervido, não pergunte. Você bochecha como se fosse água benta e tenta não engasgar. Ainda assim, você está melhor que a maioria. Um número surpreendente de medievais perde os molares jovens. Eles dependem de comidas moles, mingaus, ensopados vegetais, cozidos demais não só porque são fáceis de fazer, mas porque são mais fáceis de mastigar. Crostas duras e carne seca são um risco. Você viu um homem rachar um dente numa noz e chorar na sopa. Mas o engraçado, cáries não eram tão comuns quanto você esperaria. Açúcar é raro caro importado usado principalmente pela nobreza. Você come alimentos simples fibrosos. Provavelmente é por isso que seus dentes, apesar do abuso diário, ainda estão aí. Ao se afastar da cabana do mascate, você passa a língua pelos dentes. Eles parecem aceitáveis, um pouco ásperos, um pouco tortos, mas não estão caindo ativamente. E neste mundo isso é um pequeno milagre. Você pega um raminho de menta no bolso, morde e saboreia a ardência. Por enquanto, fez o suficiente. Você pode não tomar banho, pode não trocar de túnica, mas pelos padrões da sua época seu hálito é praticamente sedutor.